Agora me perdi aqui. Sim, na verdade, antes de chamarmos, ele graciosamente nos dá a conhecer que dom decidiu conceder-nos. Ele bate para nos mover pela oração a abrir a porta e aceitar o dom que ele já designou para nós. Desde tempos imemoriais, a oração tem sido a chamada de respiração da alma, e a figura é de fato excelente. O ar que o nosso corpo necessita envolve-nos por todos os lados. O ar por si só procura entrar nos nossos corpos e, por essa razão, exerce pressão sobre nós. É bem sabido que é mais difícil prender a respiração do que respirar. Precisamos apenas exercitar os nossos órgãos respiratórios e o ar entrará imediatamente nos nossos pulmões e realizará a sua função vivificadora em todo o corpo. O ar de que nossas almas necessitam também nos envolve a todos, em todos os momentos e de todos os lados. Deus está ao nosso redor em Cristo, de todas as formas, com a sua graça multiforme e suficiente. Tudo o que precisamos fazer é abrir os nossos corações. A oração é a respiração da alma, o órgão pelo qual recebemos Cristo nos nossos corações secos e murchos. Alguém quer continuar para dar outro ar aí? Ele diz: Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Observe cuidadosamente cada palavra aqui. Não é apenas a nossa oração que atrai Jesus para os nossos corações, nem é a nossa oração que move Jesus a entrar em nós. Tudo que ele precisa é de acesso. Ele entra por vontade própria, porque deseja entrar. E ele entra onde quer que não lhe seja negada a admissão. Assim como o ar entra silenciosamente quando respiramos e faz o seu trabalho normal nos nossos pulmões, assim Jesus entra silenciosamente nos nossos corações e faz ali a sua obra abençoada. Ele chama isso a cear conosco. Na linguagem bíblica, a refeição comum é símbolo de comunhão É, íntima segunda e tranquilo? alegre. Bom, Entende? Isso oferece um novo vislumbre sobre a natureza da oração, mostrando-nos que Deus designou a oração como um meio de comunhão íntima e alegre entre Deus e o homem. Comunhão íntima e alegre entre Deus e o homem. Observe quão graciosamente a oração foi concedida. Orar não é nada mais complicado do que deixar Jesus entrar na nossa necessidade. Orar é dar a Jesus a permissão para empregar os seus poderes no alívio de nossa angústia. Orar é deixar Jesus glorificar o seu nome no meio das nossas necessidades. Os resultados da oração não dependem, portanto, dos poderes daquele que ora. A sua vontade intensa, as suas emoções fervorosas ou a sua clara compreensão do que está a pedir não são razões pelas quais as suas orações serão ouvidas e respondidas. Não. Louvado seja Deus. O resultado da oração não depende destas coisas. Orar não é nada mais complicado do que abrir a porta, dando a Jesus acesso às nossas necessidades e permitindo-lhe exercer o seu próprio poder para lidar com elas. Aquele que nos deu o privilégio da oração conhece-nos muito bem. Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. É por isso que ele concebeu a oração de tal forma que o mais impotente pode fazer uso dela, pois orar é abrir a porta a Jesus. Aleluia. Isso não requer força, é apenas uma questão de nossa vontade. Daremos a Jesus acesso às nossas necessidades? Essa é a grande e fundamental questão em relação à oração. Se daremos a Jesus acesso às nossas necessidades. Quando Israel pecou contra o Senhor no deserto,
Ele enviou entre eles serpentes ardentes. Na sua angústia, o povo humilhou-se e clamou a Deus por misericórdia. E o Senhor teve misericórdia do seu povo rebelde. Mas ele não tirou as serpentes. O que ele fez foi dizer a Moisés para levantar uma serpente de bronze no meio do acampamento para que todos a pudessem ver. Ele ordenou, na sua misericórdia, que aqueles que tivessem sido mordidos pela serpente precisavam apenas voltar-se a olhar para a serpente de bronze, e ser-lhes dado o poder que os curaria do veneno mortal e das picadas da serpente. Esta foi, de fato, uma ordenança graciosa. Por meio dela, todos poderiam ser salvos se assim o desejassem. Se o Senhor tivesse ordenado que aqueles que tinham sido mordidos pela serpente tivessem de se arrastar até a serpente de bronze e tocar nela, a maioria deles nunca teria sido salva, porque o veneno fazia efeito quase que imediatamente e aqueles que tinham sido envenenados eram incapazes de andar mais do que alguns passos. Tudo que lhes era exigido era virar a cabeça. Oh, aleluia! Olhar para a serpente de bronze e serem curados. Da mesma forma, o Senhor ordenou misericordiamente ajuda também para Israel da nova aliança. Perdão. Da mesma forma, o Senhor ordenou misericordiamente ajuda também para Israel da nova aliança, mordido pela serpente. Em João 3, 14 a 15 diz: E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Continua, parou. Não importa em que angústia estejamos, angústia de corpo ou de alma, precisamos apenas olhar para aquele que está sempre perto, com aquele poder curador que pode vencer imediatamente o veneno mortal do pecado e as suas terríveis consequências, tanto para o corpo como para a alma. Orar não é nada mais complicado do que levantar o olhar da oração para o Salvador que está na porta e bate. Sim, bate através da nossa própria necessidade. Para ganhar acesso à nossa angústia, cear conosco e glorificar o seu nome. Pensemos nos pacientes doentes com tuberculose. Os médicos colocam-nos sob a luz do sol e o ar fresco, tanto no verão como no inverno. Ali ficam até que a cura seja gradualmente efetuada pelos raios do sol. A recuperação destes pacientes não depende do seu pensamento, no sentido de compreender o efeito dos raios solares ou como estes raios funcionam. Nem a sua recuperação depende dos sentimentos que experimentam durante o repouso. Não depende de sua vontade no sentido de se esforçar para querer ficar bons. Pelo contrário, o tratamento é mais bem sucedido se os pacientes ficarem muito quietos e passivos, não exercendo nem o seu intelecto nem a sua vontade. É o sol que efetua a cura. Tudo que os pacientes precisam de fazer é estar ao sol. A oração é igualmente simples. Estamos todos saturados com o vírus pernicioso do pecado. Cada um de nós é paciente tuberculoso condenado a morrer. Mas o sol da justiça, com a cura nas suas asas, nasceu. Tudo o que é exigido de nós, se desejarmos ser curados, tanto para o tempo como para a eternidade, é deixar o sol da justiça alcançar-nos e então permanecer na luz da sua justiça. Orar não é nada mais complicado do que deitar-se ao sol da sua graça, expor a nossa angústia de corpo e alma àqueles raios curadores que podem, de uma forma maravilhosa, contrariar e tornar ineficazes as bactérias do pecado. Ser um homem ou mulher de oração é fazer este tratamento de sol, dar a Jesus, com seu poder operador de milagres, acesso à nossa angústia, noite e dia. Ser cristão é, na verdade, ter ganho um lugar ao sol. Aleluia. Permitam-me usar ainda outra ilustração para mostrar quão simples o Senhor tornou a oração. O paralítico, mencionado no segundo capítulo de Marcos, tinha alguns amigos muito bons. Opa, subiu um. Isso. O paralítico mencionado no segundo capítulo de Marcos tinha alguns amigos muito bons.
Ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo. Então, levaram-no para a casa onde Jesus estava, mas não conseguiram entrar por causa da multidão. Destemidos, levantaram o doente até o telhado, fizeram um buraco nele e baixaram-no até os pés de Jesus. Ali, esses bons amigos ficaram sem dúvida à espera da palavra autoritária de Jesus, pela qual o seu amigo doente ficaria imediatamente bom. Mas, estranhamente, nenhuma palavra desse tipo veio a Jesus. Em vez disso, ouviram estas palavras ditas com autoridade: Filho, os teus pecados estão perdoados. Outra oração tinha gritado mais alto a Jesus. Era o apelo do doente pela perdão dos pecados. E, no entanto, ele não tinha dito uma palavra a Jesus. Estava deitado calmamente na sua cama. É fácil para mim pensar que ele estava lá deitado a olhar para Jesus, apenas a olhar para Jesus. E Jesus viu a oração não proferida pelo perdão dos pecados que surgiu do coração do doente. E ele respondeu a essa oração primeiro, depois respondeu também a outra oração e restaurou a saúde física do homem. Isso ajuda a ter uma visão um pouco mais profunda sobre o segredo da oração. A oração é algo mais profundo do que palavras. Está presente na alma antes de ter sido formulada em palavras e permanece na alma depois que as últimas palavras de oração terem sido passadas pelos nossos lábios. A oração é uma atitude dos nossos corações, uma atitude mental. A oração é uma atitude definida dos nossos corações para com Deus, uma atitude que Ele no céu reconhece imediatamente como oração, como um apelo ao seu coração. Quer tome a forma de palavras ou não, não significa nada para Deus, apenas para nós mesmos. Aí termina aqui, né? Qual é esta condição espiritual? Qual é essa atitude de coração que Deus reconhece como oração? Bem, vamos para a reflexão aqui, né? Então a gente leu esse trecho aqui e as perguntas que a gente poderia fazer agora, né? As duplas e as triplas seriam essas aqui. O que que vocês acham? A gente gasta uns 10 minutinhos em duplas ou trios e discute esse texto aqui. Pode ser? Eu Fala aí, Robert. queria ler um trechinho para enfatizar é, aqui, um resuminho, para a gente não perder a foco. Hallesby aborda a natureza da oração. E esse é um ponto inicial, adequado para qualquer oração. Não se pode entender o que é carro. Não se pode entender que é um carro simplesmente lendo o manual de instrução. Não dá para entender o que é carro lendo o manual de instrução. O que pode entender é o que é carro, precisa experimentar e dirigi-lo. De igual modo, oração tem que ser conhecida pela experiência. Compreender a oração é um empreendimento tanto intelectual como experiência prática. A oração é para a mente e o corpo. Oração é comunicação com Deus. Mas quem toma a iniciativa? É Deus. E nós só respondemos a Jesus, que sempre está fazendo, batendo na porta do seu coração. Se nós temos vontade de orar, na realidade não é nós que queremos orar. É Ele que está batendo no nosso coração. É isso.
Maravilha, irmãos. Vamos nos dividir nos grupos agora para aprofundar essa conversa aí? Pode ser? Pode, vamos lá. Sim. Oi, sim, bom dia. Estou com quem? Tá me tirando. Estou sozinho. Estou sozinho. Bom dia, filho. Estou sozinho. Deixa, hoje estou me boicotando de tudo quanto é jeito. Assim. Não, agora eu estou orando. Até às 7. Até às 7. Minha oração termina às 7. Não, agora a galera está aqui. Estou em reunião. Tem, estou reunindo. Até às 7 estou reunido. Ele vai fazer maior barulhão, vai atrapalhar. É, claro, espera. Deixa ele sozinho na sala.
Tô com alguém agora? Tem alguém comigo? Tá sozinho até agora na sala. Tá. Aqui tá dizendo que porque eu tô com tá em dois na sala, mas não tô vendo ninguém. Quem está comigo nessa sala? Quem está batendo na portinha do seu coração? Acorda. Quem está batendo na portinha do seu coração? Acorda, acorda, e a noite está tão linda, cheia pra você. Eu estou sorrindo, esse bicho estou com gosto.
Só, meus queridos irmãos, voltamos à sala principal. Eu acho que não devemos ficar sempre aqui, porque o assunto é novo e tem muita coisa. Por exemplo, o que significa abrir porta? Abrir porta não é simplesmente dizer que, Senhor, abre minha porta. Isso não abre nada. Abrir porta é muito mais complicado do que você pensa. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que ver o que significa orar. Orar, não, eu acho que tem muitas coisas que o Senhor está. Onde o Senhor está batendo a porta? No- Nós muitas vezes tratamos Deus de modo genérico, batendo a porta, dizer, Senhor, abra minha porta para você. Mas não tá, no fundo, não está abrindo nada. Abrir a porta é muito mais profundo do que a gente pode pensar. Eu abro minha porta da minha necessidade. Às vezes a gente não quer. Eu abri a porta porque eu tenho problema moral. Eu quero abrir a porta para o Senhor iluminar. Quero abrir a porta onde está minha ansiedade. Eu quero abrir a porta onde eu tenho, ah, quero das minhas ambições. Eu quero abrir a porta de não sei o quê. O Senhor está batendo a porta de cada uma dessas portas. O problema é que nós, muitas vezes, nós usamos isso como uma coisa genérica. Eu já abri a porta. E estou abrindo porta todo dia. Não- A segunda coisa que eu acho que é importante a gente discutir é quem ora. Aqui fala que é Jesus que ora. A iniciativa é dele e não é nossa. Nós simplesmente respondemos à sua iniciativa. Então, existem muitas questões que parecem simples, mas não é simples assim. Por isso eu acho que tem uma hora que é importante, talvez, depois da leitura, dar uma discutida sobre isso. Ô, É, Robert, eu se- queria fazer uma sugestão. Eu acho que o texto é muito longo e tem muitos assuntos. Acho que seria melhor encurtar um pouco mais, para a gente poder focar em alguns pontos, né? Não, Essa é a minha sugestão. é o, eu, eu, eu tinha feito a minha divisão, né, por primeira vez, mas depois já achei era muito longo. Cada, de acordo com a experiência, né, que nós fizemos do cultivo da vida cristã, aquilo lá dá exatamente uma página e meia. Eu vou dizer que é coisa do Halisby. Da, de uma página, de um capítulo, né? Já lido, né? É, um, Para que a gente pudesse já trazer já uma forma do nosso pensamento mais ou menos resumido e aí compartilhar com os irmãos. Não sei se seria interessante isso. porque é, ele, o Halisby não é, não é Robert, ele é um gigante.
As suas palavras, cada palavra é tão preciosa, cada pensamento. Então, eu acho que a gente passar 3 páginas, 4 páginas, nós, sem refletir, a gente passa por cima. Acho que tem que absorver mesmo, Robert. Não há necessidade de a gente fazer um capítulo ou integralmente no dia, né? Mesmo porque o capítulo é longo. Eu acho que a gente tem que pegar trechos, né? Nem digo ser uma página, 1 página e meia, mas sim vocês que já conhecem o conteúdo, né? Separar ali em pequenos trechos, né? Que dá para discussão mesmo e abrir, né? Nós temos que ser um pouco mais rápido na leitura ali, mas a proposta também do Rubens, acho que foi ali, também é uma outra alternativa. A gente lê o texto em casa e alguém traz, né? Alguém que conhece bem o tema, traz. Mas como você falou, é muito denso, né? Tem muita coisa. Eu sou a favor de Tipo, reduzir bem é, o texto aí e caminhar devagar, né? Curiosamente, o título do livro é Oração. Eu acho que, em vez de a gente discutir o conteúdo também, Sim, e é o nosso, eu acho que esse ponto, né, é levar a gente a orar sim, e compartilhar a nossa jornada de oração também. Eu creio que é, eu, eu, né, particularmente, eu sou muito falho na oração. Não sei quantos irmãos. Eu estava compartilhando com o Ney, né? Oração tem dois aspectos, né? É que nem a respiração nossa. Tem a parte, né, é o parasimpático, que ele funciona automaticamente, né? A respiração, né? E outro quando você faz conscientemente, né? Você vai lá, puxa o ar, né? E você fala, nossa, preciso respirar mais profundamente e tal. Você dá uma forçada assim. É, eu creio que a gente tem que educar nossa mente a orar sem cessar, como fala em Tessalonicenses, né? 5:17. É, e então essa coisa da exposição ao sol, né? Você faz de uma forma, você fala assim, bom, tem um sol lá fora, mas se a gente não for lá, não se expor, o sol fica lá e a gente fica aqui dentro, né? E eu vejo que a gente precisa gastar um tempo aqui no grupo orando, sim. Uhum. né? Então, talvez dedicar uma boa parte do tempo orando, porque o tema é sobre oração, né? E isso aqui vai ser como se fosse um guide para nós, para ativar nossa mente, como orar de uma forma mais conduzida pelo Espírito Santo, né? Porque é a palavra de Deus, Ele que nos conduz, né? Então, a minha sugestão é que a gente reserve um tempo um pouco maior para a gente orar, né? Não falar tanto sobre, mas praticar, né? Falar nisso, chegou nossa hora do fechamento, né? Uhum. E nós podemos orar, né? Não, mas, ô Hannes, tranquilo, viu? Você falou assim, né? Acho que aqui a gente está aprendendo também, né? Somos corpo. Tá bom. Vamos olhar. Vamos. Tá out.
Senhor, nós confessamos que não sabemos orar. Nós confundimos orar com falar. Mas quem quer nos falar, quem toma a iniciativa, é o Senhor. Oramos porque é o Senhor que faz a gente orar. Porque nós sabemos como falar daquilo que nós aprendemos no mundo. Mas o Senhor quer nos ensinar, orar, ouvir, abrir, deixar que o Senhor ora por nós. Porque importa não é o que nós falamos, mas se nós estamos abrindo-nos para Ti. A nossa palavra, às vezes, é uma fachada. Queremos que o Senhor faça um trabalho em profundidade. Isso que nós queremos colocar em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia a todos, nós temos que ir embora. Bom Amém, dia, bom Robert. dia. Bom dia para vocês. Deus abençoe a todos. Aprender a orar, falar com Deus, deve ser uma coisa constante, né? Uma coisa assim como, sei lá, qualquer outra coisa ocupa a nossa mente o tempo todo. O Senhor deve ocupar a nossa mente o tempo todo também, né? Amém. Eu acho que é um tempo de, viu, Ranes? É um tempo de você lembrar, como acho que foi, não sei se foi o Steph quem falou, não lembro agora, mas é o exercício mesmo. Porque orar, na verdade, é falar com Deus. Você pode falar com Deus no pensamento, você pode falar com Deus de viva voz, né? Mas assim, a gente não tem essa prática, não é um exercício como escovar dente depois de uma refeição, não é exercício como levantar, acordar, abrir os olhos, mas devemos ser. Então, eu acho que esse autor, né, eu não li ainda, mas esse autor, pelo que eu pude ver, ele quer que nós sejamos estimulados a estar com isso diretamente ligado, né? Ter essa andando, caminhando, ensinando, né, através da oração. Então a gente vai desligar agora aqui, se a gente começar a dizer, Senhor, muito obrigado por esse momento e tal, e eu quero apresentar minhas causas, eu quero te louvar, te adorar em espírito e verdade, né? Então, o exercício tem que ser individual e claro, se nós pudéssemos ter uma por exemplo, eu vou comprar esse livro, né, para eu poder ter um pouco mais de tempo com ele, porque é interessante você pegar algo que já está ruminado, né? Esse autor, como qualquer autor, ele já ruminou em cima daquela literatura, daqueles versículos, ele já traz para a gente mastigado algo que a gente pode agora, dentro da nossa própria teologia, porque cada um de nós vai gerando uma teologia a partir daquilo que a gente vai ouvindo, e aquilo vai ficar facilitado, porque tudo que se fala, a gente já devia fazer, mas a gente não faz. Então, alguém foi, buscou, pesquisou, orou, praticou, e ele tem resultados interessantes. Então, acho que, volto uma, Eu vou colocar o link né? do livro. Exercitar. Diga, diga, Hans. Eu, eu vou colocar o link do livro Sim, lá na Amazon, lá no grupo, tá? tá certo. Tá bom. Tá bom, meu querido. Deus abençoe a todos. A Bom Valdir, depois dia. queria falar com você no privado, tá bom? Valeu, Então, dá uma ligada. valeu. Respondo. Um Tá grande bom? abraço a todos aí. Deus abençoe. Um Dia abraço. abençoado no Bom Senhor. dia. Bom Aleluia. dia. Oi, Canihino. Bom dia.
E aí, Valdir, tudo bom? Hannes? Tudo bem. Bom. Eu, ô, Rani, você que tá no controle da sala hoje, Eu que tava. me derrubou o tempo todo. Fiquei Não, sozinho na não, não, sala. não, não, não. Eu não te derrubei. Tem algum problema aí no teu celular? Foi a parte da sua internet, Valdir. Eu tô. Tá. Então, pensei que eu era o Rani, já ia pegar ele na hora que eu pensei, né? Não, eu te coloquei várias vezes na sala, mas você nunca entrava. Você nunca A sua entrava. internet derrubava você direto aí. Ainda bem que foi a internet. Se fosse você, seu alemão, eu ia pegar você. O Valdir, sabe de quem que foi o problema? É, Do cara atrás da telinha. o cara- O problema estava entre a sua cadeira Ele tem e a cadeira e o tela. celular. E a tela, né? Ah, meu Deus. Então, Valeu, gente. Um falou. abraço. Um abraço a todos. Bom dia. Amém, Rubão. Tchau, queridos. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.